Olá, obra do estádio Morenão já dura um ano. O Hospital Veterinário da UFMS realiza exames com valores acessíveis para animais de pequeno e grande porte. Plano diretor de arborização urbana está sendo atualizado após 13 anos. Veja também, no estúdio recebemos o presidente do Operário Futebol Clube. Está no ar o Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UFMS. Já está aberto o curso de preparação para a aposentadoria realizado pela UFMS. Professores e técnicos podem se inscrever. Estão disponíveis 30 vagas e os encontros serão realizados no período vespertino online. Serão abordados conteúdos como saúde mental e aposentadoria, fatores de risco e proteção e projeto de vida após a aposentadoria. O plano diretor de arborização urbana está sendo atualizado após 13 anos. O objetivo é mapear e planejar as florestas urbanas em Campo Grande. Veja mais detalhes na reportagem. A capital de Mato Grosso do Sul está entre as cidades mais arborizadas do mundo, sendo eleita pela Organização das Nações Unidas uma cidade árvore pela 4ª vez consecutiva. Iniciativas como o PIDAL ajudam Campo Grande a se organizar para permanecer nesse ranking. Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande. É um projeto importante porque nós passamos nesse projeto a conhecer a arborização urbana, conhecer quais são as espécies de árvores que ocorrem aqui em Campo Grande, quais são os conflitos que essas árvores têm com a infraestrutura urbana. Em termos de planejamento, ela é importante porque a gente nos auxilia a planejar onde plantar essas árvores e quais as espécies que nós devemos plantar. Então ele é uma ferramenta fundamental de planejamento urbano, de gestão dentro do município. Nas ruas, a equipe multidisciplinar, composta por arquitetos, biólogos, bolsistas e geógrafos, já começou o trabalho de mapeamento. Nós elencamos 200 quadras dentro de Campo Grande. Sorteamos dentro de Campo Grande. Essas quadras estão totalmente distribuídas em Campo Grande, aleatoriamente. Então, essas 200 quadras, nós fazemos o levantamento de todas essas informações que eu falei para vocês. Quais são essas árvores, quais são as espécies, quais são os conflitos. Essas árvores têm problema de sanidade, elas estão doentes, têm cupins, elas estão para cair. Quais são todos esses problemas? Então, nós vamos a campo, tá? Então nós temos 4 equipes de campo. Essas equipes vão nessas quadras, essas 200 quadras sorteadas, e nós fazemos todo o levantamento de todas essas árvores que ocorrem nessa quadra. O Plano Diretor de Arborização Urbana produziu em 2010 um guia de orientação à população e este ano, com a atualização dos dados, produzirá um novo documento. A gente tem uma parte importante desse plano que é fazer com que a população seja parceira na implantação do plano. Para ela ser parceira, ela precisa entender o que a gente está fazendo, né? A gente entender o que a gente fez com o plano. Então a gente tem um produto dentro do plano que se chama Guia de Arborização Urbana. O guia é um produto para a população. Eles vão ler esse guia e vão entender o que se quer para a cidade. É importante que a população entenda os riscos de plantar uma árvore que não é nativa da região, podendo causar prejuízos tanto para a biodiversidade local como para a infraestrutura da cidade. As árvores nativas, elas têm um componente da adaptabilidade. Elas se adaptam melhor ao solo, ao clima, elas florescem bem, elas frutificam bem, elas atraem, né, os animais nativos para a gente valorizar essa biodiversidade local. Então isso é fundamental. As árvores exóticas, muitas vezes, elas não são adaptadas ao ambiente, elas podem trazer doenças. Nós já temos registros de doenças trazidas por árvores exóticas, trazidas de outras regiões do mundo. E nós temos, além de tudo, árvores extremamente agressivas. Então nós temos aquele exemplo que é a da leucena, que é uma árvore que foi introduzida da América Central aqui no Brasil. E é uma árvore, ela cresce muito rápido, ela dá muitos frutos, muitas sementes, tá? Ela invade florestas nativas e ela diminui a biodiversidade local. Por quê? Nas suas sementes ela tem alelopatia, que ela solta algumas substâncias no solo que evita com que sementes de outras plantas germine e nasça naquele local. Ou seja, é uma árvore extremamente agressiva que está diminuindo a quantidade de biodiversidade nos nossos ambientes,
justamente porque ela não é nativa, ela não tem inimigos naturais, ela foi trazida de fora e ela está trazendo um grande prejuízo não só a Campo Grande, como também a outras regiões do Brasil. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é um local que mantém práticas de sustentabilidade e ajuda a contribuir com a arborização e com a importância de manter o verde vivo. 50 mudas de ipês foram plantadas aqui, na cidade universitária, pelo projeto UFMS Sustentável. O ipê é uma planta nativa do Cerrado, mas é preciso cuidado ao escolher a espécie a ser plantada. Maria Fernanda, estudante de Engenharia de Software da UFMS, participou do plantio realizado pelo projeto UFMS Sustentável. Eu sempre gostei muito de engajar em atividades e como eu estava em um lugar diferente, novo, não conhecia quase ninguém, eu pensei que seria legal vir participar. Tanto para conhecer um pouco mais dos docentes, do espaço, dos projetos, e tanto porque eu também gosto de plantar. O plano traz ainda informações sobre a posição das espécies em relação à presença de rede de transmissão de energia, a altura média da vegetação amostrada por espécie por localização, a quantidade de árvores com problemas fitossanitários, a caracterização e classificação desses problemas. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul faz atendimentos de animais domésticos de pequeno e grande porte. Acompanhe mais detalhes na reportagem. No setor de grandes animais, são atendidos cavalos, bovinos, ovinos e caprinos. A taxa é de R$ 100. Os proprietários entram em contato com a recepção antes de trazer, porque vem de propriedades rurais, envolve frete, outras coisas. Aí eles entram em contato, vê a disponibilidade, mas normalmente conseguem atender todo mundo que entra em contato aqui. A égua pantaneira novidade tem 20 meses. Veio de Rio Verde tratar de uma ferida na pata traseira. A égua ela sofreu um acidente numa cerca de arame liso, é bem comum. Eu acredito que esteja entre as 3 principais causas de atendimento aqui do hospital. Esse acidente causou uma laceração na perna dela que lesou pele, musculatura e 3 tendões foram lacerados. Aí, desde então, o atendimento todo dela basicamente é manter um curativo com essa proteção toda que vocês vêm de tala para conseguir mantê-la no membro na posição natural até acontecer a cicatrização total. Para fazer o curativo, o residente faz a lavagem com antisséptico, limpeza com gaze, bandagem e a tala. Venha com curativos a cada 48 horas basicamente e fazendo o debridamento quando necessário. Na clínica médica e cirúrgica de grandes animais, são realizados 22 atendimentos por mês. A equipe é composta por um médico veterinário, 2 residentes, 3 professores e um técnico em agropecuária. A universidade conta com aparelhos para a realização de exames. Se o atendimento for durante o horário de aula prática, ele é gratuito. Mas se for fora do horário de aula, é cobrada uma taxa, que é uma consulta de R$ 100. São distribuídas senhas para atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã e da 1 às 2 horas da tarde, por ordem de chegada. Mais informações no telefone 3345-3610. Veja no próximo bloco. Obras do estádio Morenão já duram 1 ano. E ainda, no estúdio conversamos com o presidente do Operário Futebol Clube. Voltamos já. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece aos acadêmicos e funcionários transporte interno, conhecido como buzinho. O horário de circulação é de segunda a sexta-feira, das 6h50 da manhã às 10h50 da noite. O local de partida é aqui, na biblioteca. Ele passa pela reitoria, segue pela rua UFMS, passando pelo restaurante universitário, Quadras, Moreninho, Morenão, segue pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, passando pela FAMES e parando no Instituto de Química. O transporte contribui para a circulação dos alunos no campus, auxiliando na mobilidade interna. A campanha Julho Amarelo tem como objetivo reforçar as ações contra hepatites virais. Os sintomas variam entre tontura e olhos amarelados. Caso apresente esses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima.
Em agosto de 2021, foi firmado um acordo entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o governo do estado para a revitalização do estádio universitário Pedro Pedrocian. A obra está em andamento há 1 ano. Veja mais detalhes na reportagem. É assim que está a situação do Morenão. Vazamentos, pinturas descascadas, mato alto e muitos problemas de elétrica e hidráulica. Para voltar a receber os jogos estaduais, o estádio passa por reforma. Temos aqui algumas etapas, né? Nós estamos focando prioridades que são vestuários e os banheiros, né? São vestuários dos jogadores, né? Vestuários do árbitro e todos os banheiros, né? Das dependências do que são as arquibancadas, né? São as prioridades. A obra foi dividida em 2 etapas. Primeiro estão sendo reformados 16 banheiros como esses, foram trocados pisos, cubas e azulejos. Também estão sendo reformados 3 vestiários e foram construídas 2 rampas de acesso para o campo. Precisamente é o que estamos fazendo, né? Os banheiros estão ficando novos e modernos, né? Toda uma estrutura bonita, né? Porque antes estava bem deteriorado, né? Que eram portas de madeira, portas antigas, azulejos antigos, pisos, umidades, infiltração, pintura. Então nós estamos fazendo toda essa parte, toda uma parte moderna, uma parte nova, né? Então a diferença vai ser muito grande. Dos 9,4 milhões de reais da parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o governo estadual, até o momento já foram gastos R$ 1.200.000. A previsão é que daqui 4 meses a obra seja finalizada. A obra ainda fará a recuperação dos pilares e marquises, a impermeabilização da cobertura e instalações elétricas. E para falar mais sobre o Morenão e os impactos que a obra vem trazendo no futebol do estado, recebemos agora no estúdio o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva. Olá, boa tarde. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Então, presidente, já queria começar perguntando para o senhor, porque o Operário viveu as maiores glórias do estádio, inclusive o seu maior público foi no jogo entre o Operário e o Palmeiras. Como o estádio está fechado nesse momento prejudica o Operário? De várias formas. O primeiro é a questão do público, né, o conforto do público. Hoje o Operário não tem aonde jogar praticamente. Nós temos um estádio municipal, que é as Moreninhas, né, com público de capacidade de apenas 3.200 espectadores, né, onde não proporciona aos torcedores um conforto necessário para que o torcedor possa ir lá e desfrutar uma partida de futebol com bastante conforto. Tem deficiência naquele local, nós temos deficiência de banheiros, de sanitários, não tem cobertura, num dia de muito sol, muita chuva, o público fica exposto às intempéries, então tudo isso dificulta, além da localização, que é bastante distante, né? A questão da segurança também preocupa o torcedor. Então, a falta do Morenão, o primeiro aspecto que impacta diretamente no futebol do Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, é justamente a ausência do público, né? O público não se dispõe a ir até as Moreninhas para assistir um jogo de futebol, né? O segundo é o financeiro. Se o público não vai no jogo, automaticamente você não tem arrecadação. E o clube de futebol depende muito do valor arrecadado nas partidas de futebol, porque toda partida tem um custo mínimo para as equipes. É a arbitragem, é a segurança, é a logística normal que você faz de uma partida de futebol, que hoje aqui, para nós, gira em torno de 12 a 14 mil reais. Quando você tem que pagar árbitro, por exemplo, uma competição nacional, que não é o caso agora da Série D que nós estamos disputando, mas gira em torno de 30 mil reais só as despesas dos árbitros. Então é uma despesa muito alta. Então isso também causa um transtorno enorme para o clube. E os orçamentos dos clubes são pequenos, principalmente aqui do nosso estado. O futebol do Mato Grosso do Sul está numa decadência há muitos anos e nós estamos buscando resgatar isso daí. Mas a realidade do futebol brasileiro é totalmente diferente da nossa aqui, né? Apoio, dotação orçamentária razoável, né? Logística razoável, estrutura de treinamento e de centro de treinamento de primeiro mundo, e nós não temos aqui, né?
A grande dificuldade que nós temos hoje aqui é botar uma equipe para jogar um campeonato de nível nacional, é você não ter onde treinar, né? Então isso se torna muito difícil a recuperação do nosso futebol, né? E outro impacto, além do financeiro e do estrutural, vamos dizer, do conforto ao público, o principal que eu vejo é na qualidade do desempenho dos atletas jogando num campo inadequado, que hoje a gente considera as Moreninhas, é o único local que nós temos para a prática do futebol profissional, mas que não tem um gramado adequado para esse tipo de competição. Muitos jogadores de nível melhor deixam de vir aqui para o estado, ganhando talvez um pouquinho mais até do que em outras praças, justamente porque eles sabem que eles podem jogar num campo onde não o gramado não é o mais adequado e onde ele pode sofrer uma lesão e que pode causar o fim da carreira dele. Então, muitas vezes o atleta ele pensa 2, 3 vezes antes de vir jogar aqui no nosso estado, justamente pelas más condições que a gente oferece para que esse atleta possa jogar. Então, isso interfere diretamente na qualidade da equipe. Então, são fatores assim que, se você for somar, você não consegue resgatar o futebol do nosso estado na atual situação que se encontra. O Morenão é fundamental para o desenvolvimento do futebol de Campo Grande. Isso é um ponto pacífico, né? A gente já tem buscado trazer essas informações para o reitor, para a FAPEC, né? O Estado encaminhou para a FAPEC uma verba para fazer determinadas obras, não vamos dizer assim, a reforma do Morenão. É a adaptação do Morenão para que realmente a gente pudesse dar um pouco mais de conforto para os atletas e para os torcedores, como a reforma de banheiros, reforma de vestiário, acessibilidade para as pessoas que têm portadores de deficiências, né? Então, são várias obras importantes para a readequação do Morenão e para a abertura total do Morenão. O Morenão, ultimamente, de 2016 até 2022, né, até 2021, desculpa, o Morenão ele só tinha 50% dele aberto ao público, né? Hoje o Morenão está sendo readequado, essa obra que está sendo proposta é para que nós tenhamos o Morenão 100% liberado, né? Liberar a parte da descoberta e a parte das cadeiras e cobertas. Então isso vai proporcionar também um público maior, né? E que a gente possa também estar disputando competições e trazer grandes clubes. Outra coisa que nós temos que proporcionar aqui para o nosso Morenão, um gramado, tem que trocar esse gramado não é adequado, né? A irrigação do campo não existe, tem que ser feita uma irrigação nesse campo, e um placar que seja adequado também para a estrutura do estádio, né? Por exemplo, hoje nós não temos um placar aqui no estádio. Hoje, na realidade, o placar hoje é uma grande tela de LED, né? Onde você vê o resultado, vê o jogo ao vivo. Quando você vai num grande estádio de futebol como o Morumbi, como o Maracanã, como o Mineirão, você acompanha ao vivo o jogo pelo telão. São 2 ou 3 telões que tem distribuídos no estádio, e você acompanha as informações da partida, do jogo, né, e o jogo propriamente dito. Sim. Né? Presidente, fala pra gente um pouco como foi a experiência do Operário quando o Morenão ele estava ativo, como funcionavam os jogos no Morenão e como o time ele se adaptou com o fechamento, enfim, essa reforma do Morenão. Bom, o Operário, a história do Operário se confunde com a história do Morenão, né? O Morenão foi o grande palco das grandes partidas que o Operário disputou no Campeonato Brasileiro na década de 70 e década de 80, né? A decadência do nosso futebol também se coincide com a decadência do Morenão, porque você tem um palco para 45, 35 mil pessoas, da qual você não tem o produto para você fazer um investimento adequado nele. Então, como o futebol daqui do Mato Grosso do Sul, a partir da década de 90, começou a decair,
a entrar em decadência, o Morenão também automaticamente ele foi deixado de lado, os investimentos de manutenção, de modernização também foram deixados de lado, até mesmo pelas dificuldades. É um patrimônio público que depende de verba pública, né? A Universidade Federal, a prioridade dela é a educação, né? Lógico que o esporte também é uma das prioridades, mas o Morenão, por exemplo, é um palco enorme e que traz um prejuízo muito grande. A manutenção adequada dele traria uma manutenção, uma despesa muito grande para a Universidade Federal, da qual ela não tem verba específica para isso. Então, se você observar no orçamento da Universidade Federal, você vai observar que não existe verba específica para a manutenção do Morenão. E como nós não temos o produto, que seja o futebol, para que realmente haja esse investimento e a manutenção periódica do Morenão, houve toda essa decadência, né? Hoje em dia até se fala na demolição do Morenão, que é um absurdo. Isso não pode acontecer, mesmo porque o Morenão tem uma estrutura muito sólida, né, e adequada para atender o objetivo principal dele, que é os grandes jogos de futebol, né? Então, a história do Operário Futebol Clube está intimamente ligado à história do Morenão. As grandes partidas de futebol realizadas no Morenão tem o Operário como protagonista. Então, a gente não pode jamais abandonar. Por isso que a gente fala lá no Operário que o Morenão é a nossa casa. Mesmo não pertencendo ao Operário, mas a gente considera o Morenão a nossa casa, porque é o único palco adequado para a prática de futebol aqui em Campo Grande. Uma capital que tem quase 1 milhão de habitantes, né? Não tem um time que representa a sua cidade a nível nacional, em grandes competições, né? E não tem um estádio adequado, modernizado para a prática do futebol. Eu só acredito que o Morenão vai voltar a ser reformado, ser revitalizado, quando a gente conseguir colocar novamente um clube de futebol aqui da capital, que seja o Operário, né? Novamente em competições de nível de importância maior no cenário nacional. Uma Série C, uma Série B, uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Operário esse ano disputou a Copa do Brasil, e nós tivemos que jogar nas Moreninhas, né? Nós tivemos um jogo, nós saímos vencedores, nós passamos de fase, né, que foi um feito pela realidade do nosso futebol. Nós conseguimos ganhar de um time da Série C do Brasileiro e nós estamos na Série D. Então aí você já vê a importância dessa vitória, não só financeira para o clube, mas principalmente do lado moral e do resgate do nosso futebol, né? Isso trouxe uma esperança muito grande para todos os torcedores, para quem ama o futebol aqui do estado, né? Na possibilidade da gente colocar novamente o Operário Futebol Clube no cenário nacional. Justamente sobre essa revitalização, muito longe está ainda do 100% da obra, mas até agora já foram reformados os vestiários, os banheiros, mas o senhor acha que o futebol do estado continuará se mantendo até que a obra seja concluída? Olha, é uma dificuldade muito grande. Como eu disse anteriormente, as Moreninhas, o estádio das Moreninhas, é um estádio pequeno, que ele serve para atender a demanda do campeonato estadual, né? Desde que seja reformado também o campo de futebol, né? Mas o Morenão, para jogos mais importantes como a Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, é fundamental para o Operário. E para qualquer outro time aqui da capital que venha a disputar essa competição. Então, a falta que o Morenão nos faz só causa prejuízo para o desenvolvimento do futebol aqui da capital e do estado de uma forma geral. Porque o Morenão é o símbolo maior do futebol aqui no nosso estado. Você falar em futebol, no Mato Grosso do Sul, você lembra de duas coisas, do Morenão e do Operário Futebol Clube, que são os dois símbolos maiores do futebol do nosso estado. Coronel, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado, Poliana. Obrigado, Felipe. Nós estamos à disposição, o Operário Futebol Clube e também o futebol do Mato Grosso do Sul agradece à Universidade Federal pela oportunidade.
E nós ficamos por aqui. Você acompanhou mais uma edição do Telejornal Laboratório do curso de Jornalismo da UFMS. Até a próxima.